Vídeo sobre os exercícios das páginas 13, 14, 15 e 16 da apostila de exercícios da informática básica. Lá existe um texto, que é esse trecho de linha que nós temos aqui, e ele fala para a gente colocar uma determinada formatação nele. E ele diz o seguinte: digite as letras maiúsculas com o tamanho 14 a frase abaixo. Para ligar a letra maiúscula, relembrando aos usuários que tem que ligar a tecla fixa ou caps lock do teclado. Aí ele vai acender aquele segundo LEDzinho lá do teclado numérico, informando que o caps lock está ativo ou inativo. Aí ele fala assim, ó, digite com o tamanho 14 e maiúsculo. Só que quando a gente digita, por padrão, o Microsoft Word, ele vai trazer aqui, ó, com o tamanho 11 para a gente e com o estilo de letra calibre corpo. Para a gente colocar uma determinada formatação nesse trecho de texto, eu devo selecioná-lo. Eu costumo selecionar um texto sempre aqui, ó, na área invisível da margem aqui. Eu vou imaginar que aqui tem uma linha traçando a margem. Ele vai me formar essa seta aqui, ó, que se eu clicar com ela, ela vai selecionar a linha inteira do parágrafo, né? Então, eu já começo aqui, ó, e seleciono, clico, seguro e arrasto para baixo para selecionar o trecho do texto que eu quero formatar. Aí ele fala lá para a gente que as letras deverão ser maiúsculas e com o tamanho 14. Eu já vou vir aqui e selecionar na caixa de tamanhos aqui o tamanho 14. Lá na apostila, ele indica para a gente que a fonte está negrita, porque ela está uma fonte mais encorpada, mais negra do que as outras. Eu venho aqui no negrito, marco negrito. E também ela está um pouco inclinada para a direita, que é o que a gente chama de itálico. Vou colocar itálico. E aqui, ó, na área do parágrafo, ele me informa aqui, ó, o alinhamento do texto. Ele está alinhado à esquerda. Aqui eu posso centralizar. Clicando eu vou marcar. Ele vai centralizar para mim. Clicando aqui nessa caixinha, ele vai alinhar à direita. Que ele vai descer reto aqui, ó, do lado direito da página. E aqui o justificado para ficar que nem nos livros, nas apostilas, nos textos comuns que a gente visualiza aí nos livros. No nosso caso lá, ele está centralizado. Então, vou marcar aqui centralizar. Para tirar a seleção do texto, eu simplesmente clico no meio da página para ele retirar aquele taxado de seleção e ele vai me revelar a formatação que foi feita. Aí ele fala o seguinte: agora digite com letras minúsculas e no tamanho 15 e sublinhado o trecho, continuando o treinamento. Então, no caso aqui, ele já me falou uma formatação, ó, tamanho 15, eu tenho 16, né? Eu vou digitar o 15 aqui. Como eu não tenho o número 15, eu digito e pressiono a tecla Enter, que ele fica com o tamanho 15. E sublinhado. Vou marcar aqui, ó, sublinhar. Lá tem um trechinho falando assim para mim, ó. Continuando o treinamento. Né? E ele fala que o texto realmente tem que ser na letra minúscula. Legal! Quando eu viro a página, ele vai lá para a página 14, ele traz aqui para mim esse nome que existe aqui, que já foi digitado, e ele fala assim para mim, ó, coloque uma formatação no nome, utilizando as formatações negrito e itálico. Aí eu vou colocar o tamanho que eu quiser, porque ele não pediu tamanho, então aqui eu vou destacar ele, vou colocar um 16, negrito e itálico, e vou centralizar. Como ele não pediu nenhum tipo de formatação para ele só me indicou que era negrito e itálico, eu posso adicionar cores nele também. Para adicionar uma cor na fonte, eu vou clicar aqui, ó. Vamos voltar lá. Eu aponto o ponteiro do mouse aqui para a cor da fonte. Aí ele vai me trazer essa caixinha aqui, ó, com diversas opções de cores. Então eu quero aqui um lilás. Tenho que clicar no meio do texto para ele me revelar a formatação. Seleciono de novo.
Vou lá, vou colocar um vermelho. Clico no meio do texto, revela a formatação. Vamos pintar esse aqui. Clico lá, seleciono o texto, vou lá e pinto ele de um verde. Um verdinho aqui. Clico no meio do texto. Seleciono meu trecho de texto. Vou lá no azinho e vou colocar agora um azul escuro. Clico no meio do texto, ele vai me revelar a formatação. Mais abaixo, ele fala o seguinte. Para a gente mover o cursor, que é essa barrinha que fica piscando aqui, ó, eu devo utilizar as setas de direcionamento do teclado. Para cima, para baixo, ele sobe e desce a linha, né? Para cima, para baixo. Para eu mover para a direita, eu vou utilizar a seta para a direita. Por exemplo, eu errei a palavra Microsoft e coloquei Microsoft. Aí eu vou apagar, vou consertar ela através de quê? Das minhas setas de direcionamento, para cima, para baixo, direita, esquerda. Ele traz aqui também, para eu avançar uma palavra, eu vou utilizar a tecla Ctrl, que é o CTRL. Ctrl seta para a direita é palavra por palavra. Seta para a esquerda, ele retrocede palavra por palavra, né? Se eu der um Ctrl Home, ele vem para o início da linha, do texto, né? No caso lá, início do texto. Ctrl End, ele vai para o fim do texto. Ele fala aqui para a gente que se eu colocar aqui, ó, um momento, vou olhar aqui na apostila. Seta para cima, seta para baixo, seta para direita, seta para esquerda. Isso. Uma linha acima, seta para cima. Uma linha abaixo, seta para baixo. Uma palavra à direita, Ctrl direita. Uma palavra anterior, Ctrl esquerda. E assim sucessivamente. Início do texto, Ctrl Home. Fim do texto, Ctrl End. Tem a teclinha lá. E se eu quiser ir para o fim da linha, somente End. Início da linha, somente Home. Mais para frente, ele fala assim, ó, modo de seleção. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu vou selecionar por palavras. Ó. Clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto. Vou selecionar apenas a palavra. Se eu clicar 2 vezes na palavra bem rapidinho, ó, ele seleciona apenas a palavra. Mas quando eu falo de parágrafo, eu prefiro selecionar pela área da margem aqui, ó, da linha imaginária, que eu já seleciono a linha inteira. Quando é por palavra, clica 2 vezes na palavra e ele vai selecionar somente aquela palavra que você clicou 2 vezes. Ou clico, seguro clicado e arrasto bem devagarzinho, ó, que aí ele vai selecionar caractere por caractere, que é o que a gente chama de letra por letra. Certo? Mais adiante um pouquinho, na página 15, ele vai mostrar aqui para a gente as opções de alinhamento que a gente já... Opções de alinhamento. A gente vai selecionar aqui, ó, na área da margem, e aí ele vai trazer aqui, ó, no painelzinho de parágrafos, as opções de alinhamento que nós já trabalhamos anteriormente. Então, por exemplo, vou alinhar esse à esquerda, observe que o texto desce reto aqui do lado esquerdo. Essa linhazinha de continuar do treinamento, eu vou alinhar ela no centro, ela vai vir para o centro da página. O nome do Jaime da Silva aqui, eu vou alinhar ele à direita e ele vai vir para o lado direito da página. Essas são as opções de alinhamento que nós temos. Outro detalhe que nós temos na página 16, que é muito importante, é a hora da gente salvar o arquivo e observarmos onde a gente guardou esse arquivo. Nós temos um menu aqui, ó, então vamos voltar tudo isso aqui para centralizado, né? Eu clico aqui na área da margem, arrasto e vamos centralizar todo mundo. Para trabalhar com alinhamentos. Para salvar esse arquivo, para salvar esse trecho todo de texto que nós temos, eu vou clicar aqui, ó, no meu menu arquivo e vou mandar salvar. Nessa hora aqui, é muito importante eu observar aonde eu vou salvar meu arquivo, porque depois, na hora que eu precisar dele,
eu tenho que ter a noção de onde é que eu guardei, em qual pasta que eu guardei. Eu sempre marco aqui, ó, documentos. Sempre documentos. Nesse caso aqui eu vou colocar assim, ó, meu primeiro exercício. E nós temos que guardar o caminho, onde eu guardei esse arquivo, porque mais tarde eu vou precisar dele e eu vou procurar ele em documentos. Dei o nome do arquivo, meu primeiro exercício, e vou mandar salvar. Sempre que eu mando salvar, eu vou observar aqui em cima. Nessa barrinha de título aqui, ele sempre vai colocar o nome que eu especifiquei para o meu arquivo, meu primeiro exercício. É assim que eu tenho certeza de que meu arquivo realmente foi salvo. Beleza, vamos fechar o arquivo e fazer de conta que nós não vamos utilizar ele mais. Mais tarde, você vai precisar de imprimir esse arquivo, alterar ou continuar o trabalho. Aí, onde é que nós vamos procurar ele? Eu salvei em documentos, então eu vou procurar ele em documentos. Eu venho aqui a iniciar, computador, marco aqui ó, a minha biblioteca de documentos, que foi onde eu guardei meu arquivo. Como nós estamos trabalhando com Word, eu vou esquecer os outros ícones. Eu só vou observar Wzinho azul. O nome lá é meu primeiro exercício. Ele sempre vai trazer os nomes de arquivos na ordem alfabética. Então, aqui, ó, como eu já estou no M, aqui meu primeiro exercício. Eu vou clicar nele 2 vezes, ou clicar e dar Enter. Ele vai me abrir o arquivo e vai me mostrar o arquivo que nós acabamos de criar. Ok? Até a próxima!